Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou aluna do 7º semestre BN do curso de Direito do Unisal Lorena e eu vou fazer uma revisão para vocês de Constitucional. Então, esse vídeo é mais voltado para os terceiros anos. Eu vou resolver algumas questões que já foram enviadas para os representantes de cada sala. Então, seria bom vocês já terem feito esse questionário para poder ver quais são as dúvidas certinho, tá certo? Então, vamos começar. A primeira questão, ela está falando que os direitos e garantias, eles estão expressos na Constituição, só que a Constituição exclui os tratados internacionais. Essa questão, ela está errada, como vocês podem ver pelo gabarito. Por quê? A Constituição, ela traz, na verdade, mecanismos para incluir esses tratados e acordos internacionais ao nosso ordenamento. É o que está regulado no artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Os acordos internacionais, eles entram no Brasil de 3 formas diferentes. Os de direitos humanos, eles podem entrar com força de emenda à Constituição, se for aprovado em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ou ele pode entrar da forma de norma supralegal, ou seja, abaixo da Constituição e acima das leis ordinárias. Isso ocorre quando acontece a entrada por decreto legislativo e decreto presidencial. Agora, os outros tratados que não versem sobre direitos humanos, mas sim de assuntos diversos, eles entram como lei ordinária. Por isso a questão número 1 está errada. A questão agora número 2. Ela está falando que o status positivo dos direitos fundamentais descreve a capacidade dos indivíduos de influir a vontade estatal. Por que está errada? Essa questão, a banca que formulou ela trocou conceitos. Essa número 2 está falando sobre os status de Genilec. Então, a gente tem uma diferença. O status ativo é a participação da formação da vontade e o status positivo é exigir a atuação do Estado. Então, tá aí a diferença, porque houve uma troca entre as definições de status ativo e status positivo. A questão número 3, ela tá certa, porque ela traz a definição de direitos e a definição de garantias, que a gente tem na doutrina. Um exemplo é a religião. A religião é um direito de todos e, como forma de garantia, tem a proteção aos lugares de culto. A número 4, ela traz algumas afirmações sobre os direitos e garantias fundamentais e a gente precisa achar a correta. A letra A, ela está errada, porque está falando que o regime jurídico das liberdades públicas não abrange as pessoas jurídicas, mas está errado. As pessoas jurídicas também têm alguns direitos resguardados, como a proteção à imagem e a questão do nome, entre outros. A letra B é que está correta, segundo o gabarito. A letra C está falando que os direitos e garantias não se aplicam aos estrangeiros em trânsito no território nacional, porém eles se aplicam sim. A letra D está falando sobre a conquista constitucional da liberdade religiosa e que isso proíbe o ensino religioso, mas está errado, tá? Se vocês forem lá no artigo 210, parágrafo 1º, ele fala que o ensino religioso é ofertado sim pelas escolas, mas é uma faculdade do aluno ter essas aulas ou não. E por isso que não configura afronta ao Estado laico. O monitor de vocês, o Gleison, ele fez um podcast totalmente voltado para os artigos que tratam da educação dentro da Constituição. Então seria legal vocês ouvirem lá para ficarem mais por dentro desse assunto. O único problema da letra D é que as pessoas podem confundir aquela discussão que teve em 2017 no STF sobre o ensino confessional. Mas não é isso que está tratando a questão. A letra E está falando que a Constituição impede a violação das comunicações telefônicas. Isso é verdade. Ainda que haja ordem judicial autorizando. Não. Se tiver ordem judicial, pode acontecer essa violação da Constituição,
das comunicações, conforme alguns requisitos estabelecidos em lei. Está falando de direitos e garantias e está querendo o que a Constituição estabelece perante eles. E a resposta é a letra A, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está falando sobre o princípio da isonomia aristotélica, que é uma regra, na verdade, para garantir direitos fundamentais, e é o que está no caput do artigo 5º. A letra B está falando que é livre a manifestação de pensamento, até aí está certinho. Sendo violável o anonimato. Na verdade, o anonimato ele é vetado, tá? É o que está no artigo 5º, inciso 4 da Constituição. A letra C está falando que são violáveis, na verdade são invioláveis a intimidade, é o que está no inciso 10 do artigo 5º. E a letra D está falando que será obrigado a fazer, que ninguém será obrigado a fazer, deixar de fazer alguma coisa, senão por vontade própria. Não, é senão por vontade da lei. É logo o inciso 2 do artigo 5º. A questão número 6, ela que é a alternativa correta, e no gabarito está a letra B, sobre a historicidade dos direitos fundamentais. A letra A está falando que eles são imprescritíveis, até aí está certinho, e podem ser invocados em qualquer ação a qualquer tempo. A melhor definição para imprescritível seria que eles não desaparecem pela falta de uso. A letra C está falando que eles são absolutos, mas na verdade eles são relativos, porque quando tem choque entre direitos, a gente vai acabar tendo uma mitigação entre eles, como é o caso, às vezes, do direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão e o direito à informação. A letra D está falando que eles são renunciados, eles podem ser renunciados justificadamente, mas em regra eles são irrenunciáveis. O que acontece é que eles podem ser renunciados de forma temporária e excepcional para alguma situação concreta. Então, não só tendo uma justificativa, como traz a letra D. A letra E está falando que eles podem possuir conteúdo econômico e que são alienáveis, mas está totalmente errada. Eles são inalienáveis. A número 7, ela está querendo saber quais os direitos, primeira, segunda, terceira ou quarta geração, são os descritos. Quando vocês forem falar sobre as gerações de direitos, é importante vocês terem noção em que época cada direito foi surgindo. Então, os de estado social, eles surgiram em uma época em que a população era muito oprimida por uma determinada classe e ela acabava não tendo direitos básicos. Então, ela precisava do Estado para efetivar esses direitos básicos. Então, por isso que são direitos fundamentais de segunda geração, que é o que está na letra B da número 7. A número 8, ela que é a incorreta, sobre os direitos fundamentais. E vamos ver por que a letra C está incorreta. Ela está falando que os direitos fundamentais são absolutos. Já está errado. Igual eu tinha explicado, eles são relativos. Agora vamos para número 9. A número 9 está falando sobre a eficácia. Lembrando que a gente tem dois tipos de eficácia. A eficácia horizontal, que é a que eles estão pedindo na questão, e a eficácia vertical. A eficácia vertical, ela está relacionada ao Estado e os indivíduos. Então, por que ela é vertical? Porque o Estado, ele estabelece normas, estabelece regras para um bom convívio em sociedade e as pessoas que estão embaixo devem seguir. Então, por isso que ela é vertical. Já a horizontal, ela parte da ideia que as pessoas entre si têm que se tratar com respeito e assegurar os direitos. Ninguém pode violar o seu direito. Por isso que a eficácia horizontal ela é entre os particulares, como está na letra A. Porque as pessoas entre si não têm subordinação. Igual o Estado e as pessoas que têm a subordinação à lei.
A número 10, ela quer a correta. Eu vou falar com vocês cada um pra gente ver o que está errado nas outras. A resposta é a letra E dessa. A letra A está falando que os direitos e garantias fundamentais, em razão de concretizar a dignidade humana, não podem ser relativizados ou restringir sua eficácia. Mas pode sim, quando acontece esse choque entre direitos, igual eu já falei, em algumas outras situações, como inelegibilidade e cassação de direitos políticos, que a gente vê mais pra frente. Os direitos e garantias fundamentais são apenas previstos no texto constitucional. Só que não, porque também tem os acordos internacionais, igual eu tinha explicado na primeira questão. A letra C está falando que a adoção de normas internacionais obriga que essas sejam previamente internalizadas através de emenda constitucional. Não, pode acontecer também por norma supralegal ou lei ordinária. Os direitos e garantias fundamentais, desde que por emenda constitucional, podem ser suprimidos. Não, gente, direito fundamental nunca pode ser suprimido dentro da Constituição, ele só pode ser abrangido.